Todo mundo tem doenças da atenção. Criando uma geração de deficientes mentais. E olha, que quem está falando isso é alguém que programou seu primeiro computador em 1967. Essa parece uma sentença forte, eu sei. Aqui, usamos o termo doença apenas como figura de linguagem, e não em sentido clínico. Claro que existem os problemas de déficit de atenção reais, mas esses devem ser tratados por médicos, e não em um vídeo de YouTube. Também não vamos entrar nas polêmicas da indústria farmacêutica e o uso indiscriminado de remédios como a Ritalina. Vamos nos ater ao problema real e autoevidente: a inquietação constante. Se você está ouvindo isso, provavelmente já detectou em si mesmo essa falta de foco. Mas se não é o seu caso, o exercício simples que eu vou propor a seguir deixará claro se essa falta de foco existe ou não. Vamos dar um nome pomposo ao exercício para parecer mais sofisticado: a contemplação do objeto. É simples. Escolha um objeto. Não precisa ser nada específico, apenas algo familiar. Pela manhã, observe-o por cerca de 5 minutos, sem manipulá-lo, apenas observação. E... eureka! Em poucos segundos, a paciência se esgota. Você desvia o olhar. Está procurando mensagens inexistentes no WhatsApp. Ou então, mantém o olhar fixo no objeto, mas a sua mente já não está mais ali. Além de medir sua atenção, podemos tirar lições importantes desse exercício. Anote: você se atém aos detalhes específicos do objeto ou você faz associações mais amplas? Essas associações podem até ser interessantes para a criatividade, mas em geral, o excesso delas é visto de maneira negativa. Elas mostram a falta de foco. Independente do seu estilo, o importante é desenvolver a capacidade de voltar ao ponto inicial. O segredo é a repetição. Vamos aplicar isso em horários diferentes, manhã, tarde e noite. Aplicando em dias e horários diferentes, podemos mapear nossa energia. É normal que ela oscile. Para alguns, a oscilação é leve, para outros é como tudo ou nada. A certa altura do dia, nós vamos demonstrar um nível alto de repúdio visceral às coisas. Em outra altura, estaremos completamente dóceis à realidade. E para que serve mapear tudo isso? Para direcionar o estudo de assuntos de maior complexidade, como os grandes clássicos da literatura ou textos sagrados, para esses momentos de pico de energia e foco. E vejam, o problema é que, geralmente, nos nossos momentos de pico de energia, nós optamos pelo lazer. E eu não quero passar a ideia de que o lazer é errado, mas se você tem problemas com a atenção, desperdiçar o seu pouco tempo de concentração máxima não me parece uma boa ideia. Vamos fazer uma distinção clara. Uma coisa é sair para caminhar, espairecer, conversar. Outra coisa bem diferente é sair dizendo que vai dar uma volta no bairro e quando se dá conta está num restaurante se empanturrando, depois vai ao cinema, depois visita uma amiga para fofocar e quando volta para casa já nem sabe qual é a tarefa inacabada que havia prometido finalizar quando voltasse. Você quer um conselho não solicitado? Conheça pessoas verdadeiramente cultas que possuem pouco tempo para estudar. E observe, elas têm a vantagem de não ser aquelas acadêmicas pedantes, pois têm conhecimento prático da vida. E qual é o segredo delas? Elas aproveitam as brechas. Se tem 20 minutos, leem um livro. Se viajam, levam livros para aproveitar o deslocamento. Saber aproveitar o tempo não se aprende na teoria. É algo que se aprende na tentativa e erro, até naturalizar a coisa. Isso é apenas uma questão de esforço, autoconhecimento e planejamento, por incrível que pareça. Eu sei, a ideia de planejamento causa repugnância na maioria das pessoas. E o porquê? Porque todos os momentos planejados na vida delas foram feitos por terceiros. Primeiro pelos pais, segundo pela escola, terceiro pelo emprego. Basicamente, todo o planejamento veio de fora. O poder de ação das pessoas era mínimo. Então, a ideia de gerir o tempo de maneira espontânea parece libertadora.
Mas é importante lembrar que a liberdade, tal como a exercem hoje, também é uma prisão. Muitos perguntam, mas onde fica afinal a liberdade? Eu não quero viver saltando de prisão em prisão, eu quero me divertir, não quero pensar em problemas muito sérios. Bem, vamos lá. É preciso ter intenção. Quando eu quero fazer algo com o meu tempo livre e coloco minha vontade para me impor a fazê-lo, estou agindo com a minha parte racional, com consciência. Isso é ser humano em essência. Por outro lado, quando vamos a um bar dançar embriagados numa sexta-feira à noite, isso é a liberdade no sentido animal. É desligar as capacidades tipicamente humanas e seguir os desejos corporais mais baixos. Depois de fazer isso inúmeras vezes, aquilo se torna uma espécie de necessidade vital, ou seja, também uma forma de prisão. Não é fácil romper esse ciclo. Fomos programados pela mídia, filmes, músicas, a supervalorizar essas experiências corporais fortes. Em shows, por exemplo, o som alto toma posse do nosso corpo. O fato de haver várias pessoas fazendo a mesma coisa ativa o desejo mimético, o efeito manada. O jovem assimila isso como o sentido da vida. E muitos adultos sentem uma nostalgia estúpida desse passado animalesco, achando que aquilo era liberdade, quando na verdade ninguém impôs nada a eles. Pelo menos não dessa vez, agora, já na fase adulta. Eles chegaram a esse ponto, agora, sozinhos. Eles chegaram à servidão sozinhos. Enfim, voltemos ao ponto central. Para melhorar a atenção, busque lugares de paz. O mar, um parque, ou apenas mantenha o seu quarto arrumado. Em meio à bagunça e o caos, a mente enxerga tudo em bloco. A organização externa ajuda a organização interna. Esse exercício serve para nos religar à realidade. Quem vive no seu próprio mundo vive numa fantasia e ainda não saiu do sítio mais infantil da vida humana. Aplique esse exercício em vários momentos diferentes do seu dia, em momentos diferentes da semana, do mês e do ano. Quando você chegar ao final de 6 meses, por exemplo, você saberá quais dias e horários você possui maior atenção. E como mensagem final, lembre-se que hoje as pessoas agem por 3 motivos. Primeiro, porque alguém mandou, geralmente os nossos pais, o nosso chefe, enfim, qualquer tipo de autoridade. Segundo, porque todos estão fazendo. Isso ativa o desejo mimético do ser humano. Para quem não conhece esse conceito de desejo mimético, eu aconselho conhecer melhor o trabalho de René Girard. E em terceiro, a necessidade corporal ou a vaidade. O que nós devemos fazer para escapar desses 3 pontos? Bem, agir humanamente, porque essa é a forma de liberdade que nós pregamos aqui. Usar o poder de discernimento e agir com a vontade. Pode parecer estranho ouvir alguém pedir para agirmos humanamente, mas, por incrível que pareça, não há mais tantos humanos por aí.